Olá! Antes de fazer a apresentação do palestrante de hoje, eu gostaria de fazer alguns comentários. O público do nosso programa deve ter notado que das 8 palestras já anunciadas neste semestre, 5 foram gravadas por nossos ex-alunos, incluindo a de hoje. Em condições normais, a maior parte das palestras é ministrada por convidados, docentes, pesquisadores, tanto do ICE como de outras instituições, e ocasionalmente nós temos também tido apresentações de ex-alunos. A mudança das atividades para a modalidade não presencial tornou mais difícil a organização dos seminários. Quase todos os convidados potenciais têm enfrentado uma carga de trabalho muito maior devido à necessidade de adaptação à situação atual, aprendendo as ferramentas de ensino à distância, condições familiares, etc. Desta maneira, teremos um número menor de seminários do que de costume. Para os alunos matriculados em disciplina de seminários, há uma complementação com vídeos disponíveis de várias fontes. Eu gostaria, portanto, de fazer um agradecimento muito especial aos nossos ex-alunos que aceitaram prontamente os convites para dividir conosco a sua experiência acadêmica e profissional. Para mim, é uma clara manifestação do valor que atribui à formação recebida no ICE. Gostaria de citar aqui uma sentença que o palestrante de hoje, Samuel Goto, escreveu na sua resposta para mim e que traduz muito bem este espírito. Abre aspas. Eu costumo falar para as pessoas que eu me sinto pessoalmente endividado com o ICE e fico super feliz quando aparecem oportunidades para eu contribuir de volta. Fecha aspas. Samuel foi aluno do curso de Engenharia de Computação de 2002 a 2007 e fez mestrado no ICE, concluído em 2010, sob a orientação do professor Rodolfo Azevedo. Ele realmente tem contribuído de volta. Por exemplo, foi um dos fundadores da iniciativa Bolsa Alumni, da qual também é doador. Atualmente, Samuel trabalha no Google, em Mountain View, nos Estados Unidos, e vai fazer uma apresentação muito pessoal da sua trajetória. Aí, galerinha, meu nome é Samuel Goto, eu sou EC02, engenheiro de computação, entrei na Unicamp em 2002 e atualmente trabalho no Google, sou engenheiro, fiz meu mestrado na Unicamp também e estou aqui hoje para compartilhar um pouco, gravando um vídeo diretamente do meio do Vale do Silício, de Mountain View, onde a sede do Google está, para contar um pouquinho para vocês mais como é que foi esse processo entre a Unicamp e onde eu estou atualmente, para a série de seminários do professor Kovostovski, da pós-graduação da Unicamp. Eu vou dividir esse talk aqui em 3 partes, que são muito distintas aqui na minha carreira, entre 2002, que é onde eu comecei, até hoje, que é 2020, né? Caraca, passou um tempo já, né? São 3 partes muito distintas que eu vou tentar dividir e para tentar explicar para vocês como é que foi esse processo. Nesse processo eu vou tentar cobrir um pouco entre os problemas técnicos que eu me encontrei, os meus interesses pessoais, os princípios, as lições que eu aprendi na vida, um pouco das pessoas que eu conheci, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, e como é que essas coisas foram meio que me moldando para a pessoa que eu sou hoje. Então, de novo, vou dividir um pouco isso aqui em 3 partes grandes, né? Tipo, de 2002 até 2007, que foi onde eu fiz a minha graduação na Unicamp. De 2008 até 2013, que é esse comecinho, meu primeiro ato na minha carreira. E daí de 2013 até hoje, 2020, que é onde eu estou atualmente, e vou cobrir esse segundo ato da minha carreira aí, e um pouco de como é que as coisas foram se formando e foram se definindo, né?
Então, com isso, vou começar o meu primeiro ato aqui na Unicamp. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Pronto. Bom, minha carreira, então, meu comecinho de Unicamp, então, minha vida na Unicamp foi um dos momentos de longe mais felizes da minha vida, né? Tipo, eu costumo falar para as pessoas que eu sou uma pessoa relativamente feliz, ou profundamente feliz, profundamente mais do que a média das pessoas felizes, mas tive uma infância muito feliz, uma adolescência muito feliz, uma vida adulta muito feliz, mas eu guardo com um carinho excepcional o tempo que eu passei no Unicamp. Então, essa bolinha atual, essa bolinha que eu vou cobrir hoje aqui, é uma bolinha de uma época de muito carinho e de muita felicidade na minha vida. Eu vou contar um pouco no meio, mas para você ter uma noção, foi aqui que eu conheci a minha esposa, a minha namorada na época, né? Minha esposa então, que por conta disso desenrolou muito na minha vida, né? Então, com isso, deixa eu começar um pouco e contar um pouco entre o comecinho da minha graduação até o finalzinho dela e como é que as coisas foram se desenvolvendo. Bom, eu sou campineiro, nascido e crescido, e filhos de médicos, né? E a Unicamp era um sonho um pouco de consumo, como deve ter sido para muitos de vocês, né? Tipo, passar na Unicamp sempre foi uma coisa fora um pouco da minha alçada, mas por sorte do mundo, aconteceu de cair a ficha em mim lá pro segundo e terceiro colegial e conseguir passar no vestibular e entrar na Unicamp. Minha mãe, 73, eu acho que ela é, uma grande influência na minha vida também intelectual. Fez Unicamp em 63, virou médica, pediatra, eventualmente fez o mestrado, fez o doutorado, e sempre orientou na Faculdade de Medicina Unicamp. Meu irmão é economista, 01, também. Meu pai passou um tempo na Unicamp também, e toda a minha rede social, assim, como minha mãe fez na Unicamp, né, e meu pai também médico, fez a residência dele na Unicamp. Muitos dos nossos amigos que frequentavam a minha casa estavam em torno da Unicamp, né. Então, esse comecinho da minha graduação foi um momento muito feliz, de muita alegria, né? Tipo, de começar a entrar e estar muito orgulhoso de passar na Unicamp. Ao contrário da média das pessoas, talvez, não sei exatamente se é uma média ou não, mas eu muito cedo entrei em contato com computação e muito cedo percebi que esse é um negócio que me interessava muito. É muito difícil ignorar a influência que um tio meu teve em mim muito cedo na minha vida, lá para a sexta, sétima série, começando a me dar livros sobre programação, né? Então, tipo, lá para a sétima série, oitava série, eu lembro dele me passar um livro de Visual Basic, e ser o primeiro livro que eu li antes do meu irmão, por inteiro, né? O meu irmão sempre foi o inteligente da família, continua sendo, por falar a verdade. Eu era o engraçado, o bonito da família, ele era o inteligente, mas ele sempre foi a primeira coisa na minha vida que eu acho que eu terminei um livro que eu terminei antes dele. Então, a partir daí, meio que a coisa só tomou efeito, só subiu em cima da outra, né? Mas na oitava série eu lembro de ler livro de Visual Basic, lá no terceiro colegial já estava escrevendo site, em algum momento eu comecei a escrever vírus, então antes de entrar no Unicamp eu tinha um pouco dessa propensão a gostar de computação. Meu tio era médico, mas ele gostava muito também de estatística, então era muito fácil para ele circular entre esses dois passos, né? E um pouco estatística com medicina junta vira um pouco inteligência artificial. Então também muito cedo também eu lembro de ler livros sobre inteligência artificial e o meu interesse por xadrez. No começo da minha carreira, no começo da Unicamp, né, eu lembro muito cedo também de ler um livro chamado Just for Fun do Linus, que era um livro que explicava um pouco como é que o Linus lidou com essa questão de inventar o Linux, né, de Linux, né, de como é que ele, de um aluno da graduação, ele escreveu um sistema operacional e tem uma influência tão grande no movimento open source, como é que foi esse processo. E o título não podia ser melhor, né, tipo, Just for Fun é uma forma interessante dele explicar, né, tipo por que você fez o Linux e tipo, foi meio que for fun, né, que é uma coisa que eu acho que fica desde o começo da minha carreira até hoje, né, tipo, é muito interessante como as coisas se foram desenvolvendo e tipo, se você parar pra pensar, meio que tem essa alegria, né, essa alegria de você matar a curiosidade, né, tipo, você tem curiosidade sobre uma coisa, você tem a alegria quando você consegue finalmente responder um assunto. Uma das curiosidades muito, muito claras e bem definidas que sempre apareceu para mim foi essa em torno de inteligência artificial.
Acho que filho de médico e tipo uma influência muito grande do meu tio no começo. Essa questão de como é que você faz para uma máquina poder raciocinar de forma lógica, por exemplo, jogando xadrez, sempre foi uma curiosidade muito grande minha. E então, no primeiro ano da minha faculdade, eu lembro de passar muito tempo lendo sobre inteligência artificial. Eu lembro de matar várias aulas para conseguir ler os livros de inteligência artificial na biblioteca do IMEC. E xadrez é uma coisa que impressionante como ela bem no comecinho, ela foi presente e ela continua presente até hoje. Vou te mostrar como é que ele foi passando pelo processo. Junto com inteligência artificial, outra invariável na minha carreira tem sido os sistemas operacionais. Um pouco por influência do Linux, né? Mas um pouco, bastante por conta de gostar dessa ideia de um estudante conseguir escrever um sistema operacional e levantar para frente um movimento open source por conta própria, né? Então, sistemas operacionais também era uma coisa um pouco recorrente na minha carreira. É impressionante como essas coisas elas continuam até hoje, e se der certo eu vou mostrando para vocês como é que elas foram se desenvolvendo aí. A minha interpretação de que era ser um bom engenheiro no começo, nesse ponto aqui, era mais ou menos escrever uma engine de xadrez e um sistema operacional. E tipo, a engine de xadrez eu escrevi lá pro segundo, terceiro ano, e o sistema operacional eu acho que é uma coisa que eu estou tentando até hoje. Mas essa era a minha formulação de que queria ser um bom engenheiro, e, pra falar a verdade, não é muito longe da que eu imagino hoje. Um pouco para você ter noção, né, desse Just for Fun do Linux, né, tipo, computação, a impressão que eu tenho da graduação, das pessoas que entram na computação, ter essa alegria do negócio, né, tipo, tem alguma coisa interessante em computação que as pessoas, às vezes, não enxergam em outras matérias, né, mas eu lembro muito cedo de ter essa impressão de que tinha as matérias aqui, e aí como é que as coisas foram fazendo, né? Tipo, eu lembro muito cedo de escrever um jogo, por exemplo, chamava Unicamp Fighters, que era, tipo, alunos de cada instituto brigando um com o outro no ambiente da graduação, né? Então, tipo, esse aqui sou eu de vermelho e a menina em preto era uma menina de estatística, Daniela, que atualmente é minha esposa, mãe dos meus filhos, lutando no meio do CB, né? E o quanto que você tinha vários jogadores andando para lá e para cá. É um jogo que está disponível, para falar a verdade, escrito em Flash, que você pode jogar se você quiser. Deixa eu ver como é que eu faço para ir para frente aqui. Pronto. Um pouco desse interesse entre inteligência artificial e sistemas operacionais apareceu minha primeira oportunidade de emprego. Meu primeiro estágio na minha vida foi um estágio na DevWorks, que era uma empresa de jogos formada por 3 alunos do ITA, em São Paulo. E foi meu primeiro trabalho profissional que me pagou alguma coisa, né? Tipo, é engraçado você pensar que escrever código de inteligência artificial paga alguma coisa, mas foi meu primeiro estágio. E eu era responsável por escrever a engine de xadrez deles, a engine de jogos dele, né? Tipo, xadrez, Otelo, Connect 4 e uma série de outros jogos, mas eu escrevi uns 4 ou 5 jogos diferentes para eles, e usando, na época, coisas relativamente simples, como Minimax, Alphabet, bom, simples atualmente, depois de 20 anos quase, mas na época, para mim, era o máximo escrever Minimax e Alphabet, e Alphabet Search, e até hoje eles estão no ar, que você pode jogar se vocês quiserem. Um pouco desse meu estágio foi a transição entre esse estágio e o Google Summer of Code, que foi aqui que mais ou menos o Google começou a aparecer na minha vida. Mas, bom, apesar do estágio, o estágio foi um momento marcante na minha vida, porque foi um momento que confluiu umas 3, 4 coisas ao mesmo tempo. A primeira foi que eu consegui um estágio pela primeira vez na minha vida, estava trabalhando, estava muito alegre. A segunda que foi, nessa época mais ou menos também, que foi a época que eu comecei a namorar a minha então a namorada, hoje esposa, Daniela. E a terceira, um pouco mais infeliz, foi que meu pai morreu. Nessa época, foi em 2013. Foi uma perda muito, muito grande. Meu pai era uma pessoa que a gente gostava muito. E apesar de ser uma perda muito, muito grande, cada um na sua família meio que respondeu de forma diferente entre como é que lidar com essa perda. Mas boa parte das pessoas da minha família, minha mãe, meu irmão, minha irmã e eu, a gente encontrou na faculdade, no trabalho, no estudo, uma válvula de escape gigantesca, muito, muito grande. Então,
eu lembro essa muito provavelmente foi a época mais prolífica da minha vida. Acho que eu nunca escrevi código de forma tão verbosa e prolífica quando a época que a gente estava lidando com essa questão do meu pai ter morrido. E então, tipo, eu lembro de varar a noite escrevendo código, da mesma forma que, sei lá, tem gente que tem depressão, ou vai correr, ou começa a beber álcool, né? Tipo, eu lembro de código ser uma forma muito útil, né? Muito boa de eu meio que extravagar as emoções, né? Não sei se foi causa ou consequência aí, né? Difícil dizer, né? Mas desse volume de código que eu escrevi nessa época, apareceu a minha primeira oportunidade do Google entrar na minha vida, que foi o Google Summer of Code. Era um programa em 2005, né? Isso, então, estava no terceiro ou quarto ano da faculdade. Era um programa de projeto open source que o Google estava começando a fazer, que era um programa para as pessoas trabalharem por um mês, né? Desculpa, por um mês, durante as férias, num projeto open source que o Google pudesse escolher. Eu e mais umas 200 pessoas ganharam no mundo, vamos dizer, né? Mas foi uma grandíssima honra para mim. Primeiro porque pagava dinheiro, né? Tipo, nunca tinha visto dinheiro na minha vida, mas tipo, era coisa de $5.000 na época. Então, tipo, sei lá, o que se transformava para real era um dinheiro muito grande, né? Para um aluno de quarto ano de graduação. Mas tinha uma honra muito grande de eu poder trabalhar no negócio open source e estar associado ao Google também. Eu lembro também de que uma coisa que me foi muito útil na minha vida de forma geral é de que eu acho que de forma geral eu nunca me senti muito representante de bom aluno, né? Eu nunca levantei muita bandeira de bom aluno. Então, tipo, no papel meu CR nunca foi muito alto, mas eu lembro de ter um nível de cara de pau maior do que a média, né? Tipo, e esse nível de cara de pau me ser útil muito na minha carreira no processo inteiro. Foi aí um pouco que eu conheci tanto o Chris Dibona, né, que é o diretor que montou o projeto. Ele é o cara que escreveu o SourceForge, então é um cara muito famoso do código open source. E foi um pouco aí também que eu comecei a conectar com o Patrick, que é um cara que virou meu amigo depois, e a gente é amigo até hoje, mas ele é um dos primeiros engenheiros do Orkut. A razão pela qual eu conectei é que depois que terminou o projeto open source, né, de Summer of Code, o Chris falou, tipo, quem quiser manda o currículo pro Google, que a gente está começando a fazer o programa de estágio, e a gente está começando a montar agora. E a gente vai começar agora, se vocês quiserem mandar o currículo, manda, que a gente bota no banco de dados aqui e vai. E eu mandei meu currículo, sem muita experiência, sem muita esperança, vamos dizer, né, mas vamos embora. Por sorte, o Patrick achou meu currículo, procurando pela string Orkut dentro do banco de dados de currículo. Depois ele me falou que ele procurou, eu era um dos únicos currículos que tinha a palavra Orkut no currículo, e foi assim que ele achou o meu currículo, né? Se eu soubesse agora, né, tipo, eu conto para as pessoas que eu gostei, na próxima vez que eu escrever um currículo, vou escrever um currículo, tipo, eu nunca ganhei um prêmio Nobel, tipo, adoraria ter ganhado um prêmio Pulitzer, ou tipo, a medalha Fields tá no meu caminho, ou coisa do gênero, tipo, adoraria ter feito Stanford, mas não fiz. Então fica a dica aí, caso você esteja na época de escrever currículo. Esse foi, na verdade, meu primeiro currículo e último. Eu continuo empregado pelo mesmo lugar desde que eu escrevi esse currículo, então não tenho oportunidade, mas quero usar sim. Pronto, então foi essa um pouco a transição, né? Tipo, no terceiro ano, mais ou menos, eu fiz o Google Summer of Code, e daí eu mandei meu currículo, e o Patrick achou meu currículo e marcaram uma entrevista de estágio, né? Tipo, era coisa de, tipo, 1 mês e meio entre o cara marcar e a entrevista ser. E eu lembro direitinho disso daí ser um fator muito marcante, uma fase muito importante no meu ano. Né? Eu tinha noção um pouco de que essa era uma oportunidade muito, muito específica e de que é uma oportunidade muito, muito grande e que ela era uma coisa a ser levada a sério, vamos dizer, né? Então eu lembro muito, muito claramente, assim, de fazer os trade-offs na graduação entre, tipo, o quanto que eu vou estudar para essa entrevista versus o quanto que eu vou fazer a minha graduação. Eu já não tinha um CR mais alto na minha turma, então, tipo, larguei fácil essa questão, né, mas eu tinha que saber exatamente qual era o balanço certo entre, tipo, matar a aula e matar as provas para estudar. Mas eu lembro de passar a maior parte do meu tempo na biblioteca do IMEC, que era a biblioteca que tinha ar-condicionado. Bom, minha namorada era do IMEC também.
que eu acho que ajudou um pouquinho, mas era uma biblioteca que tinha ar-condicionado, e tinha os livros que eu precisava, então parecia um lugar bom para eu sentar e estudar, né? Bom, isso eu tendo estudado um pouco por um bom um mês e meio entre banco de dados, profissionais, algoritmos e assim por diante. Chegou o dia da minha entrevista, e o dia da minha entrevista eu estava gripadíssimo, eu lembro de estar assim, super gripado, assim, eu estava com dor de cabeça, com febre e tudo mais, mas mesmo assim fiz a entrevista, né? E a entrevista me pegou de surpresa de uma forma muito, muito grande. Eu estava esperando um pouco o negócio meio que tipo eu nunca tinha feito uma entrevista de estado, nunca tinha feito uma entrevista nos Estados Unidos, né? Então não sabia como é que era. Mas você vai com aquela expectativa, um pouco, de ter um pouco de cara de pau, um pouco da questão pessoal. Mas no meu caso, tipo, foi muito rápido a transição entre tipo, oi, tudo bem? Como é que você vai? Qual que é a sua cor favorita? Para tipo, meu, vamos embora, vamos tentar resolver um problema técnico aqui no telefone. Eu vou te mostrar um pouco como é que foi a minha entrevista. Esse aqui foi a entrevista que eu fiz com dois engenheiros, né? Tipo, uma hora cada por telefone. Patrick Barry e Alex Dobyshev, dois caras que atualmente ainda são meus amigos. E elas foram massivamente técnicas. No final da entrevista, eu saí, tipo, debugado, né? E mandei esse e-mail para um colega meus para mostrar para eles como é que foi o negócio. Vou contar um pouco para você como é que foi. Bom, muito rapidamente o entrevistador, o Patrick, né, transitou entre o negócio pessoal para o negócio técnico e falou assim, olha, tipo, você sabe o que é o Orkut e você sabe como é que ele funciona mais ou menos, né, tipo, você tem os profiles, a galera vai lá, entra lá numa rede social. Bom, Orkut, pra quem não sabe, né, tipo, era o que o Facebook é hoje, né, tipo, se tem menos do que 20 anos, talvez você não saiba o que é Orkut, mas, bom, Orkut era uma rede social, né, que foi muito grande dentro do Brasil em 2006, e que foi uma das primeiras coisas que explodiu um pouco no Brasil. Mas em todas as redes sociais que você frequenta, né, você tem essa habilidade de ir num perfil e ver quem que ver o caminho mais curto entre você e a pessoa que você está vendo. Então, por exemplo, vamos supor que você entra no perfil do professor Rodolfo e vocês não são conectados, né? Ou tipo, sei lá, sei lá, você entra no perfil do Dalai Lama, né? Tipo, e você quer saber como é que é o menor caminho entre você e o Dalai Lama. Então, sei lá, eu conheço o professor Rodolfo conhece o professor Guido conhece a Ariadne conhece o Kovastov conhece alguém em Princeton conhece alguém em Washington conhece alguém no Tibete, alguém no Tibete conhece o Dalai Lama. Esse é o caminho mínimo, esse é um dos caminhos, né? O que você quer fazer é um caminho mínimo, né? Então esse é o problema que ele me passou, né? Tipo, como é que você calcula caminho mínimo entre dois nós num grafo, né? Eu, como todo aluno preparado de algoritmos que tinha lido há um mês e pouco, falei relativamente rápido algo como, tipo, Dijkstra, né? Tipo, pronto, caminho mínimo, Dijkstra resolve. E para minha surpresa, tipo, o Patrick falou assim, tipo, claro, Dijkstra resolve, mas, tipo, qual que é o custo de Dijkstra, né? E daí eu falei, qual que é o custo de Dijkstra, né? E daí eu lembro, eu lembro muito nitidamente, assim, como é que foi a resposta dele, que ele falou assim, tá bom, como é que você faz mais rápido do que isso, né? E eu falei pra ele, caraca, você quer que eu faça mais rápido que Dijkstra? Ele falou assim, não, vamos fazer um negócio mais rápido que Dijkstra. Ele falou assim, não, eu lembro de me pegar completamente surpresa, tipo, de falar, caraca, meu irmão, não tem a menor possibilidade na próxima hora eu inventar um negócio melhor que Dijkstra, né? Se eu tivesse, eu publicaria um artigo aí na Prima Nobel, não estaria aqui conversando com você. Mas ele me ajudou nesse processo e falou assim, não, Samuel, tipo, pensa um pouco fora da caixa, o que Dijkstra tem, quais são as propriedades do algoritmo, né? E em algum momento você chega na informação de que Dijkstra calcula o caminho mínimo de todos os nós para todos os nós. Né? Então pronto, depois que você sabe que Dijkstra tipo, calcula todos os nós para todos nós, e a pergunta é de um nó para um nó específico, você fala, tá pronto. Então tipo, o Dijkstra resolve um problema mais forte do que você está precisando. Né? Então tipo, a partir desse momento, se você assumir que tipo, o problema que você está querendo resolver é menor do que Dijkstra, talvez você consiga fazer mais rápido, né? Bom, a partir daí, pensa um pouco, né? E é uma das coisas mais imediatas que aparece é um breadth first search, né? Tipo, você começa no nó, começa em mim, por exemplo, o Dalai Lama que está aqui embaixo, e você vai meio que breadth first search, procura, tipo, todos os meus amigos, alguém deles é o Dalai Lama? Ninguém é. Se alguém for, bom, seria bom se eu fosse amigo do Dalai Lama, mas eu não sou. Então, tipo, eu pergunto para alguns amigos dos meus amigos, alguém conhece o Dalai Lama?
a chance de que ninguém conhece, e vou assim por diante, até em algum momento chegar no Dalai Lama, né? Tipo, você tem uma árvore aí entre eu e o Dalai Lama, de altura, sei lá, D, por exemplo, e na média você tem um branching factor de, sei lá, 200 pessoas cada um conhece, vamos dizer, né? Algumas pessoas são mais populares que outras, mas na média umas pessoas conhecem 200 pessoas por mundo. Bom, tipo, relativamente rápido, né? BFS, 200 elevado a def, explode muito rápido, né? Então, a partir daí, tipo, as coisas foram desenvolvendo, até o final da entrevista eu cheguei num negócio que é bidirecional, que é muito parecido como as pessoas resolvem labirinto, né? Tipo, as pessoas não começam só do começo, do começo vão indo, desenhando, elas começam do começo do fim e vão tentando chegar mais perto do outro. Então, tipo, bidirecional, você faz BFS dos dois lados, né? Perguntando de mim até o Dalai Lama, do Dalai Lama até mim, e com isso você consegue diminuir a altura da árvore pela metade, né? Que, tipo, como é exponencial o negócio, é um ganho muito grande. No final das contas, esse que eles usavam mesmo, então essa pergunta foi para frente. Quando você imagina que o negócio acabou, não acabou, né? E você passa para a segunda fase da pergunta, a segunda pergunta do cara. E daí, de novo, uma pergunta relacionada a algoritmos e Orkut, né? Mas um problema é diferente. Então, o problema agora era outro. Então, tipo, o problema é assim, tá, tudo bem. Você sabe calcular caminho mínimo, mas tem uma outra feature que a gente trabalha aqui que a gente não sabe resolver. Vamos ver se você consegue resolver comigo agora, né? Mas a feature é a seguinte: a gente quer, de uma forma ou de outra, quando você entra na página de uma pessoa, vamos dizer, do professor Kowalski, por exemplo, que você mostre as pessoas amigos em comum entre você e o professor Kowalski. Então, por exemplo, a chance são de que nessa página eu encontraria pessoas como, por exemplo, o professor Rodolfo, que é meu amigo, amigo do professor Kowalski, o professor Guido, que a gente tem um amigo em comum, a chance são de que o Gustavo Barbieri era um cara que a gente teria em comum, e assim por diante. E a pergunta é, como é que você computa isso? Né? E qual que é o custo de computar isso? Vou passar um pouco esse mais rápido, que essa é um pouquinho mais simples, mas no final você chega em algo como, bom, você tem que se perguntar se os vetores estão ordenados ou não, que logo segue de quanto que custa ordenar vetor, né? Mas, tipo, assumindo que os vetores de amigos estão ordenados, daí, tipo, você faz a intersecção deles no menor caso, tipo, n mais n, né, do tamanho dos vetores, se você fizer dois ponteiros que vão subindo um atrás do outro. Fica de exercício aí para quem está afim. Pronto, acabou a primeira entrevista, gripado, né? Tipo, pedindo para escrever um negócio melhor que Dijkstra. Começa logo depois da segunda entrevista com o segundo entrevistador. Quando você imagina que o negócio acabou, tipo, fica pior, mas dessa forma ficou tipo, muito, muito pior. Alex Dobrshive, o meu primeiro mentor, por verdade, no meu estágio, me perguntou algumas coisas de sistemas operacionais. Eu lembro de ser alguma coisa do tipo, a diferença de write lock e read lock, era um negócio de banco de dados, sistemas operacionais, mas que eu sabia muito bem, então, tipo, essa parte de sistema sempre me saí melhor. Depois de uma hora ele pivota e pergunta para mim, Samuel, isso aqui é um fatorial, né? Eu falei, claro, fatorial é um negócio tipo, quando você pega um número e multiplica por todos os números antecedentes dele, né? Então, tipo, sei lá, f de 5, por exemplo, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E daí ele falou assim, bom, ainda bem que você sabe o que é fatorial. Eu falei, maravilha, vamos fazer outra coisa agora. Ele falou, bom, fatorial, o problema de fatorial é de que explode muito rápido, né? Eu falei, claro, fatorial é horrível, explode muito rápido. Então, fatorial de 5 você consegue relativamente colocar no registrador, mas fatorial de 10 ou, sei lá, de 20 você já não cabe no HD inteiro, né? Então, porque por conta de ser um negócio que é cumulativo, né, e recorrente. Então, pronto, estabelecido que fatorial é uma coisa que você não consegue colocar no registrador ou computar de forma geral, a pergunta era, como é que você faz para calcular a ordem de grandeza de número fatorial? E eu falei, caraca, e agora? Não sei como é que eu saio dessa, né? Tipo, eu passei um bom tempo meio que tipo, tentando perguntar sobre qual que era a propriedade do problema, alguns exemplos, vamos dizer, né? Tipo, sei lá, fatorial de 5, por exemplo, dá 20, 60, 120. Pronto, 120, a ordem de grandeza, coisa de 100, né? Eu vou deixar um pouco também de exercício, para curiosidade, caso vocês quiserem resolver.
Mas a solução que eu cheguei, mais ou menos, a observação que eu cheguei, que parece que satisfez um pouco a entrevista, por conta de eu ter passado, né? Foi de que a observação de cada vez que você tem um 5 e um número par, você adiciona um zero. Você ganha um zero. Né? E sempre que você ganha um zero, você não perde um zero, porque não tem divisão. Então, tipo, uma vez que você percebe que quando você ganha zero, você não perde, e você ganha zero quando tem um 5 multiplicando alguma coisa, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis, né? Então, se você contar números 5, números pares você tem bastante, né? Mas números 5 você tem poucos. Então, tipo, você consegue fazer essa observação. Muito provavelmente tem outras soluções, né? Se você souber de uma melhor, fica a dica, manda seu currículo pra gente está contratando. Ou, tipo, se aplica para outras coisas. Mas essa é uma noção, para você ter uma noção de como é que foi minha entrevista de estágio no Orkut em 2005. Pronto. Feita a entrevista, me chamaram para o estágio, que foi na Califórnia, para um aluno de quarto, quinto ano da faculdade. Foi uma honra gigantesca para mim, foi uma época muito, muito feliz. O time do Orkut era um time muito pequeno, então, tipo, eu tenho a habilidade de ter um impacto muito grande aqui. E vim para a Califórnia para fazer meu primeiro estágio em 2006. Vou te contar um pouquinho como é que foi meu estágio no Orkut. Bom, primeiro que o Orkut era gigantesco, né? Tipo, ele tinha quase 500 milhões de usuários e um time muito pequeno. Tinha umas 30, 40 pessoas na época. No escritório de Mountain View, especificamente, devia ter umas 10 ou 15. Né? Então, tipo, o Orkut foi o meu estágio foi bem no comecinho de computação, né? Além de ser um negócio muito, muito grande, tinha muitos problemas, né? Tipo, não sei se vocês lembram de No Donut for You, mas era uma das... cada vez que tinha No Donut for You, era o servidor caindo, né? Tipo, o servidor não caía, servia uma página estática para falar que não tinha No Donut for You. Então, tinha muito problema de escalabilidade, sistemas operacionais, sistemas distribuídos para resolver. Era também muito simples, e JavaScript era um negócio que estava começando ainda, né? Então, eu usei um pouco desse meu comecinho de JavaScript para escrever bastante features no lado de cliente, né? Não sei se vocês lembram, mas para você se comunicar no Orkut, tinha um negócio chamado Scrapbooks, e essa foi uma das principais features que eu trabalhei. E uma das coisas que eu fiz que teve um impacto muito grande foi de que antigamente você precisava, tipo, escrever de uma pessoa, ir no outro e responder, e eu adicionei, tipo, com meia dúzia de linha de código, uma caixinha de texto para você poder responder diretamente do scrapbook da pessoa. Foi um negócio que foi usado por, tipo, coisa de 500 milhões de pessoas, tipo, muita gente, e, tipo, me tomou, tipo, coisa de 2 semanas, então acho que foi um dos maiores bang for the buck da minha carreira, foi isso, né, tipo, um negócio muito simples que você faz, que consegue ter um impacto muito grande na vida de muitas pessoas. Uma vez eu estava assistindo Fantástico, pra falar a verdade, e eu estava assistindo Fantástico, estava falando sobre essa feature, e foi sem querer, eu estava com minha esposa na casa dos meus sogros, e a gente estava ouvindo o cara do Fantástico falar sobre um negócio que eu escrevi. Outra coisa que eu escrevi também foi o visualizador de fotos do Orkut, né? Foi o visualizador de fotos dele. Também não tinha JavaScript na época, e foi assim que eu escrevi. E o mesmo também para phototagging, que explica um pouco também essa questão de o quanto que bang for the buck, né? Tipo, uma feature, esse phototagging me tomou quase metade do meu estágio, mas tipo teve um impacto zero praticamente, né? Enquanto que a minha feature de quick reply foi muito rápida e tipo teve um impacto muito grande. Outra anedota também interessante do meu comecinho de Google, né? Foi de que por um bom tempo, a minha foto estava na página inicial do Orkut. Né? Para quem lembra da página inicial do Orkut, ela aparecia com isso daqui, né? E o cara, esse sou eu no meio. Tipo, esse aqui sou eu e minha esposa, né? Esse aqui sou eu e minha esposa. Então, namorada na época, né? Da graduação. Eu tinha mais cabelo e era um pouquinho mais magro. A minha esposa continua bonita igual. E essa foto aqui foi essa foto que apareceu na página do Orkut. Ela chegou aí a partir desse cara da esquerda aqui, que é o Gustavo Moura, que era um colega meu de UX designer, levantou a mão e perguntou: quem tem uma foto aí pra gente botar na página inicial do Orkut? Eu levantei minha mão e falei: usa essa. Todas as outras pessoas aqui nessa fileira também são amigos meus de pessoas sociais que trabalham no Orkut até hoje. A Monique, o Thorsten e assim por diante.
O meu estágio foi muito interessante também. Esse aqui é um bom exemplo também de uma das primeiras vezes que o Street View apareceu no lugar aqui. Eles falaram assim, tipo, a gente vai passar, a gente vai gravar o Street View no Google, tá horário, aparece lá para dar um oi. E daí todos os engenheiros saíram para dar um oi. E esse aqui sou eu, aqui com a bandeira do Brasil, com o UX designer também, né, o Gustavo Moura. Eu sou aquele de preto atrás. E tem um cara com o Leonardo que tá com a bandeira do, do time de futebol. Pronto. Estágio no Orkut, quarto, quinto ano. Super feliz, próximo de abrir uma empresa também na Unicamp. E tentando pensar o que eu ia fazer depois do que eu ia fazer depois de me formar, né? E eu lembro muito bem assim de comecinho da minha meio que no quarto, quinto ano, eu e alguns meus colegas meus, a gente olhava um pro outro, a gente perguntava o que cada um ia fazer, para saber o que as coisas iam fazer, né? Mas era muito claro para mim de que no que você entra no Unicamp, você passou por esse momento tipo de ser bicho, né, de uma fase muito feliz da sua vida, e de você chegar na Unicamp, né, e falar, caraca, tô no topo da minha vida aqui, tipo, uma fase muito, muito feliz, uma das melhores universidades do mundo. E para quem conhece problema de otimização, né, tipo, isso é o que chama, o que chama um pouco de máximo local, né, tipo, a Unicamp era tipo, era o máximo na minha circunstância social na época da Unicamp, de Campinas, né, e tipo, nunca para mim, se eu tivesse no topo daquela montanha, a gente estava no topo dessa montanha, era difícil de encontrar qualquer coisa mais legal do que estar na Unicamp, né. Mas no que você começa a olhar um pouquinho para trás, um pouco pelo conta de eu ter feito meu estágio na graduação na Orkut também, eu me deu a oportunidade de ter um step back um pouco, né, e tentar olhar para outras coisas. No meu estágio do Orkut, eu trabalhei com gente do MIT, de Stanford, de Harvard, gente da NASA, né, eu morei na NASA durante o meu estágio, e poder olhar um mundo um pouquinho maior do que a Campinas e a Unicamp, né? Então, tipo, no que você se dá a oportunidade de você distanciar um pouquinho do negócio, você consegue enxergar outros máximos locais, né? Você consegue se permitir um pouco você olhar para coisas tipo, se eu sair da Unicamp, eu quero tentar trabalhar no Google. Na época, a Freescale era uma empresa que eu tinha uma admiração muito grande. Mas mesmo academicamente também, eu lembro de tipo, me perguntar, tipo, que tipo de problema que eu quero resolver, tipo, sei lá, tem desde conjectura de Poincaré, que foi resolvida, para o último teorema de Fermat, que foi resolvido logo alguns anos depois que me formei, até na NP completude, né, tipo, são coisas que nessa época da minha carreira foi uma época que eu tive em contato com essas coisas e me deu o direito de falar, pô, tá bom, tipo, meu, tipo, não tem ninguém, tipo, sabe, que se dá o direito, por exemplo, né, a correr atrás dessas coisas. Como eu disse, o que me faltava de CR me sobrava de cara de pau, e apesar de não tentar correr atrás de NP Completude, eu corri atrás do Google. É muito essa parte de uma apresentação que eu dei para alunos de quarto e quinto ano da graduação, mas a minha observação é de que, de forma geral, é mais comum as pessoas tem mais dificuldade de você é menos pior, vamos dizer, você mirar alguma coisa alta e você errar. Porque, de forma geral, quando você mira alto, você não acerta aquilo que você estava querendo mirar, mas você acerta alguma coisa próxima que é bom, né? A principal dificuldade, para falar a verdade, é você mirar baixo e acertar, né? Tipo, acho que se aplica de uma forma geral para várias coisas na vida, mas para a profissão bastante, né? Mas, por exemplo, para relacionamento é um bom exemplo também, né? Tipo, todo mundo meio que olha para aquela pessoa que é super legal, super bonita, e ninguém corre atrás dela, né? Tipo, o risco aqui é você se correr atrás de uma outra pessoa e, tipo, acabar casando e tendo filhos e não tanto feliz com o seu casamento, né? O problema não é mirar alto e errar, o problema é mirar baixo e acertar. Pronto. Essa foi... com isso, eu terminei minha graduação. Bem no finalzinho da minha graduação, comecei terminando meu estágio, né? O Google me chamou para trabalhar como engenheiro do Google.
E então, em 2007, mais ou menos, foi o ano que eu transitei entre a primeira etapa da minha vida para a segunda etapa da minha vida, que foi essa transição entre a Campinas até a Califórnia. Foi uma transição muito interessante, porque em 2007 foi uma época que eu lembro de falar para as pessoas que todo dia era segunda-feira. Porque, tipo, eu estava imigrando, eu estava fechando uma empresa, eu estava fazendo as matérias do meu mestrado, porque eu queria terminar o meu mestrado, e eu estava casando também. A minha namorada, então, a Dani, né, que depois virou minha esposa, mãe dos meus filhos, eu lembro muito claro, estava muito, muito claro para mim de que eu queria ir para os Estados Unidos e que eu não iria para os Estados Unidos sem ela. E para ela também estava muito claro de que ela também queria ir para os Estados Unidos, mas para os Estados Unidos ela não iria não casada. Então, tipo, foi uma decisão relativamente rápida da gente casar. E de longe foi muito, de longe, assim, meio que difícil dizer, difícil de subestimar, mas de longe foi a maior loteria que eu ganhei na minha vida foi ter casado com a Dani. Vai aparecer mais pra frente, mas vai ficar muito claro para você porque esse é o caso. Mas foi isso mais ou menos, 2007 até 2008. Então, agora eu vou passar um pouco um tempo rápido, para falar a verdade, para cobrir essa parte de 2008 e o finalzinho da minha. E 2013, que foi quando eu tive meu primeiro filho, para falar a verdade. Então, tipo, saindo um pouco da Unicamp, direto para Califórnia. Esse período, esse começo da minha carreira, eu vou cobrir mais ou menos 3 ou 4 projetos que eu trabalhei, mas um pouco dos princípios, um pouco que eu aprendi e um pouco das pessoas que eu bati, e assim por diante. Bom, a primeira coisa que você aprende quando você sai do Brasil e vai trabalhar em outro lugar é de que existem pessoas que não são do Brasil. Né? Tipo, eu sei que talvez seja um pouco de surpresa, mas realmente eu posso confirmar, estando nos Estados Unidos, de que existem pessoas no mundo que não são do Brasil. E essas pessoas, por incrível que pareça, não falam português. Então, eu já tinha saído do Brasil, fazendo intercâmbio, morado 1 ano na Itália por um tempo, então eu conhecia um pouco a diferença cultural, mas nada se comparou com vir para o Vale do Silício. Bom, primeiro de que as outras culturas, elas conversam, você trabalhar com as outras culturas, elas conversam de forma muito diferente, né? O americano é relativamente direto, né? Ele escreve de forma direta. Os romanos fazem de um jeito, os russos fazem de outro. E eu não sei se eu sou oriental ou se sou brasileiro, mas tipo, eu acho que eu dou muita volta também. Então eu me relaciono como oriental, eu me identifico como oriental no que diz respeito a como eu me comunico. E isso entra bastante em conflito. Outra coisa que eu aprendi também é um negócio que chama Power Distance Index. Fica a dica para quem lida com pessoas fora do Brasil. Mas a PDI é um conceito super legal, mas é que nem PIB, né? Ela é uma medida social de quanto que a sociedade se dispõe a ter uma disparidade de poder entre as pessoas de baixo e as pessoas de cima. Acontece que o Brasil é uma das que tem maiores PDIs do mundo, e os Estados Unidos é uma das que tem os menores PDIs do mundo. Então, tipo, um massivo conflito de interesses aqui. Talvez um princípio que fique claro um pouco conforme eu vou te mostrando esses projetos é a questão de trabalho. Né? Tipo, a questão de trabalho no que diz respeito à física do negócio. Para quem lembra, levanta a mão quem sabe como é que o trabalho é definido, né? Mas é força versus deslocamento, né? Versus o cosseno do ângulo entre um e o outro. Então, tipo, uma coisa que eu aprendi relativamente rápido no meu trabalho, nesse período, foi o quanto que trabalho é uma questão da força que você aplica, mas também é uma questão qual é a possibilidade de deslocar as coisas. Né? Tipo, tem muito problema que você aplica muita força, mas você não desloca o suficiente, seja porque você não tem a alavanca certa, ou seja porque você não tem os pré-requisitos certos, mas, tipo, no final da vida, o que conta é o quanto de trabalho que você fez. E tem coisas que você aplica pouca força e desloca bastante, tem coisas que você aplica muita força e desloca pouco, né? E tipo, você precisa saber dessa distinção entre as coisas. Eu vou te dar um exemplo de como é que isso apareceu. Uma primeira é o Joga do Orkut. No que eu entrei no Google, um dos primeiros projetos que as pessoas falaram em trabalhar era uma rede social chamada Joga, patrocinado pela Nike. A razão pela qual vocês nunca escutaram sobre o Joga foi porque ele, tipo, foi um fracasso geral, né? Mas, tipo, era uma rede social baseada no Orkut, desenvolvida pelo Google, com patrocínio da Nike, com a premissa de que, tipo, todo o sucesso que o Orkut teve
ou se tivesse uma rede social baseada em futebol, o negócio seria igualmente bem sucedido. Dá um pouco de noção um pouco para vocês, né, de para cada Orkut, quantos jogos você precisa produzir, né, e eu vou dizer que na média, para cada acertada que você dá, é coisa de tipo 10 ou 15 erradas que você dá. Então, tipo, o Joga, ele foi um negócio que foi tão caro para escrever quanto o Orkut, mas que teve praticamente zero usuários, né. Enquanto que o Orkut foi um negócio que foi super fácil de escrever, mas tipo, teve quase de bilhões de usuários, né. Outro exemplo também de cagada que você faz na vida, né? Bom, não vou dizer que eu fiz cagada especificamente eu sozinho, né? Tipo, isso foi uma cagada coletiva do Google como um todo. Foi um projeto chamado Google Bus, que chances são de que vocês ou não ouviram ou ouviram mal, mas foi um projeto bem mal sucedido, né? Que eu fui parte dele. Teve um problema gigantesco de privacidade, mas que me levou coisa de 2 anos para escrever. Então, tipo, te dá uma noção um pouco do quanto que, bom, acadêmicos mais que ninguém sabem o quanto de dificuldades que você, quanto de caminhos que você tem que percorrer para acertar para cada um certo, né? Mas na indústria tem essa equivalência. Graças a Deus, em algum momento, depois de 4 ou 5 anos trabalhando em projetos mal sucedidos, eu hit um jackpot de coisa de 1,5 bilhão de usuários, sendo o tech lead desse projeto chamava Google Sign-In, que é a chance de que algum de vocês usaram, né, se vocês tiverem esses 1,5 bilhão de usuários, mas cada vez que você clica Sign In with Google, você tem a habilidade de você portar a sua identidade fora do Google para outros aplicativos. É um projeto que eu desenvolvi, uma continuação de uma série de anos de desenvolvimento de projetos, mas esse especificamente foi um projeto muito grande que me trouxe muita satisfação. Toda vez que você clica no login no Sign In with Google, tem código meu rodando. 1,5 bilhão de usuários, é muita gente, né? Tipo, é muita gente, tipo da proporção de mundo, né? Tipo, 1/8 do mundo tá compreendido aí. Então, essa habilidade de você chegar nesse nível de impacto com as pessoas, mesmo que você ajude pouco elas, né? Tipo, não vou dizer que não mudei a vida de ninguém podendo sign in com sua identidade no Google e em outros aplicativos, mas tipo, você chegar em 1,5 milhão de usuários é bastante interessante, assim, em respeito a como você pensa sobre sua carreira. Pronto. Bem nesse momento, no momento que eu lancei esse projeto, ele lançou, casou também, deu ter meu primeiro filho, 2013, 2 de maio, que eu acho que é um ponto marcante, bem definido entre a minha primeira passo na dessa minha carreira para onde eu estou atualmente. E eu vou contar para vocês um pouco de como é que foi essa transição e como é que eu penso sobre esse assunto, né? Mas eu acho que é uma transição grande entre 2013 até hoje, que foi se formando conforme o tempo. Acho que correlaciona muito com ter filhos, né? Mas eu acho que um pouco também de maturidade profissional também. E talvez te dê uma noção das coisas que eu trabalho hoje e para onde eu estou indo. Eu costumo dizer que essa é uma transição entre... eu ganhei um eixo novo, né? Tipo, enquanto que o comecinho, a minha segunda etapa foi majoritariamente em termos de dominar o mundo, né, do tipo, conseguir cobrir o mundo inteiro, chegando até 1,5 bilhão de usuários com um dos projetos que eu desenvolvi, para tentar achar uma nova componente. A componente do tempo, então, tipo, é como se você tem um X e o Y, né, e você, de uma hora ou outra, você acha o Z, ou, tipo, você tem um Z tridimensional, você acha o T, né, mas essa componente do tempo. E eu vou tentar te dizer mais ou menos como é que isso se encaixa na minha cabeça, né? Mas todos os meus projetos que eu trabalhei durante meus primeiros 5, 10 anos no Google, eles tinham propriedades muito boas, né? De ser propriedade de que eu achava que, de uma forma muito forte, eu estava chegando eu estava impactando uma proporção do mundo, né? Tipo, uma proporção significativa do mundo, coisa de tipo bilhões de usuários desenvolvendo tanto o Orkut quanto o Gmail, o Google Docs ou a busca, né? Mas em retrocesso, você olhava de trás para frente e você ficava um pouco satisfeito, porque tipo, eles não eram muito duráveis, vou dizer. Tipo, seria o equivalente ao Macarena, por exemplo, né? Tipo, péssima analogia, se eu
soubesse editar vídeo, teria editado, mas Macarena talvez funcione, no sentido que ou Despacitos, né? Bom, para as pessoas que não sabem o que é Macarena, imagina Despacitos. Né? Despacitos é o tipo de música que você ouve uma vez, por um período de 2 meses, e nunca mais quer ouvir na vida. Né? Tipo, eles não são muito duráveis. E o mesmo acho que se aplica um pouco para o Orkut ou para o trabalho que eu fiz na busca, no sentido que eram coisas que foram muito úteis, mas o Orkut, por exemplo, morreu. Mas, tipo, ninguém usa o Orkut hoje em dia. Então, em termos de legado, não é uma coisa que tem um impacto muito grande, mas depois que passou aquele carnaval, morreu. Né? Então, tipo, essa é a analogia que eu queria dizer um pouco sobre durabilidade. Deixa eu te mostrar como é que funciona mais ou menos na minha cabeça. Eu penso, eu tenho essa modelo mental de como é que você ajuda as pessoas, né? Então, tipo, de uma forma relativamente simplificada, né? Tipo, pensa num quadrante dimensional aqui de quantas pessoas que você ajuda por quanto que você ajuda elas, né? Tipo, então, na média das coisas, você ajuda algumas pessoas com algumas coisas, né? Então, tipo, sei lá, você trabalha no restaurante, você serve as pessoas, você ajuda algumas pessoas servindo comida para eles, né? E tem vários profiles de tipo como é que você ajuda as pessoas. Um profile relativamente comum é um perfil relativamente comum é o perfil de você ajudar poucas pessoas muito. Ele é comum porque é o tipo de trabalho familiar, né? Então, tipo, seus pais, por exemplo, eles ajudaram, tipo, coisa de 2, 3 pessoas, mas tiveram uma influência gigantesca na vida dessas pessoas. Os meus pais cuidaram de mim e dos meus 2, 3 filhos, tipo, eles tiveram uma influência gigantesca na minha vida. O quanto que eles me ajudaram foi desproporcional comparado com tudo que essas pessoas me ajudam. Né? Outros exemplos aqui também é um pouco de comunidade, né? Tipo, sei lá, quando uma pessoa adota um filho, por exemplo, ou, tipo, ela não escala para várias pessoas, ela ajuda pouquíssimas pessoas, mas muito. Né? Restaurante é um pouco parecido, né? Você ajuda poucas pessoas também, que você serve só a sua região, mas você ajuda relativamente bem a vida deles, né? Outro tipo de impacto que as pessoas podem ter é quando você ajuda muita gente, mas muito, muito pouco. Né? Então, tipo, esse era o impacto que eu tive no Orkut. Então, tipo, tipo, acho que eu não mudei a vida de ninguém escrevendo no Orkut. Então, tipo, o impacto que eu tive no Orkut na vida de cada pessoa é baixíssimo, né? Tipo, comparado com o impacto que um pai tem para um filho, vamos dizer, né? Então, tipo, pensa que, tipo, sei lá, eu ajudei pouquíssimo a vida das pessoas, mas eu ajudei muita gente, coisa de, tipo, 500 mil de pessoas durante um estágio, né? Tipo, o meu trabalho no Google Sign-In, não vou dizer que, tipo, ninguém muda a vida porque ele consegue portar a identidade dele de lá para cá, mas pensa que, tipo, 1,5 bilhão de pessoas é, tipo, quase 1/8 do mundo, né? É muita gente, né? Eu trabalho no Chrome hoje e código meu tá no seu bolso, muito provavelmente, se você usa o Chrome. E, tipo, o Chrome tendo uma distribuição de coisa 1,5 bilhão de pessoas é, tipo, literalmente 1/8 do mundo, né? Você pensa que a metade do mundo não tem internet, então, tipo, é uma parte considerável da população. Então, esse é outro tipo de perfil de impacto, né? Mas, em 2013, eu estava com aquela sensação de que nenhum desses tipos de impactos eram muito duráveis, né? Tipo, ou seja, essa minha análise de você ter 2 componentes só de quem que você ajuda, o quanto que você ajuda elas, era incompleta, porque eu estava insatisfeito com o fato desses projetos terem morrido, né? Eles não terem sido muito duráveis. Então, tipo, você tem o Orkut, por exemplo, na analogia do Despacitos, né? Ou da Kim Kardashian, um outro exemplo bom é a Kim Kardashian, né? Tipo, são pessoas que têm um impacto muito grande imediato, mas, tipo, elas não são muito duráveis. Tipo, as pessoas esquecem muito a contribuição delas depois de algum tempo, né? Então, tipo, quando você pensa nessa terceira dimensão de por quanto tempo você ajuda as pessoas, me adicionou uma nova dimensão aí um pouco. Tipicamente, né, se você pensar agora em volume ao invés de área, né, tipo, você mede agora a sua contribuição em volume. Então, tipo, você multiplica quem que você ajuda, por quanto que você ajuda, mas por quanto tempo você ajuda elas também, né? Então, tipo, o Orkut, ela era fininha, né? Tipo, eu ajudei muita gente, pouquinho, mas fininho, né? Meio achatadinho, né? Então, essa foi a minha ajuda que eu trabalhei no Orkut. Algumas pessoas que eu vou dizer, tipo, que são, talvez sem querer né, generalizar, mas tipo, a percepção da academia é mais ou menos desses aqui, que é
quando você está ajudando pessoas no futuro. Né? Então, tipo, a maior parte da pesquisa acadêmica, bom, não vou dizer a maior parte, mas a parte da pesquisa acadêmica, de teoria, por exemplo, né, são coisas que você pesquisa para derivar impacto no futuro. Então, sei lá, Tesla é um bom exemplo. Tesla escreveu um monte de coisa sobre eletromagnetismo, mas, tipo, durante a vida dele não conseguiu aplicar muita coisa e só foi útil depois para frente. Você pega Maxwell, ou sei lá, Galileu, por exemplo, né? Muita gente projeta coisa hoje que no futuro vai ser usado no futuro. Por exemplo, o cara que resolveu a conjectura de Poincaré, o teorema de Fermat, muito provavelmente vai morrer sem derivar muito impacto na geração dele. É uma coisa que ele está fazendo porque no futuro, por algum motivo, vai ser útil resolver o último teorema de Fermat. Então, esse é meu perfil de contribuição acadêmica, né? Que é um perfil diferente da indústria, mas que me interessa bastante. Eu acho que um outro tipo de perfil também que é interessante é aquele no qual ele transcende gerações, né? Ele transcende tempo. Então, tipo, ele não necessariamente contribui muito para muita gente, mas ele é muito fino, assim, ele passa por um tempo muito grande. Então, o exemplo mais canônico, por exemplo, talvez para esse tipo de contribuição é coisa como Pitágoras, por exemplo, né? Tipo, Pitágoras escreveu Pitágoras, tipo, a coisa de, sei lá, 2.500 anos atrás. Tipo, até hoje a gente vai lá e tipo, como é que resolve isso aqui? Vai fazer uma fazenda, precisa de usar Pitágoras, né? Então, tipo, pensa no tipo de contribuição que Pitágoras teve, né? Tipo, é uma coisa que um cara inventou nesse negócio, tipo, há muitos anos atrás. Não vou dizer que muda a vida das pessoas porque elas sabem resolver o problema de Pitágoras, então não é que ajuda muito, né? Ou as pessoas que você ajuda também são relativamente pequenas, mas é um negócio que transcende tempo, passa por muito tempo, né? Aristóteles é um bom exemplo também, né? Tipo, tem uma série de coisas entre ética e lógica que Aristóteles escreveu, ou até mesmo biologia, taxonomia, que, tipo, transcendeu o tempo. Darwin, Einstein, né? Tipo, tem uma série de contribuições que as pessoas fizeram que estica muito durante o tempo. E acho que essa é a dimensão nova que apareceu na minha carreira. Tipo, apesar de ter conquistado, apesar de ter conseguido cobrir uma área muito grande entre quantas pessoas eu ajudo e por quanto elas ajudam, essa transição de, tipo, aumentar a durabilidade das minhas contribuições tem sido uma constante na minha segunda etapa da minha carreira. Então você vai ver como é que isso daí foi se projetando, os projetos que eu fui me envolvendo. Bom, dois projetos fáceis de identificar com essa propriedade. De novo, inteligência artificial e sistemas operacionais. Eu vou cobrir primeiro inteligência artificial e sistemas operacionais depois, mas vou começar por inteligência artificial. Isso, tipo, de 2013 até 2020 é mais ou menos a área que eu trabalho. Então, inteligência artificial e sistemas operacionais continuam sendo as minhas áreas de interesse. A primeira, vou cobrir um pouco aqui, é raciocínio de máquina, né? Tipo, de longe não é um problema novo, né? Tipo, começou, tipo, é um problema que o que você encontra ele é difícil de você ignorar ele. Faz um tempo que ele entrou na minha vida e ele não vai embora. Por mais que eu tente mandar ele embora, ele não vai embora. Mas essa questão de como é que você faz para automatizar pensamento, automatizar raciocínio. Não é um problema novo, né? Tipo, mas relativamente poucas pessoas conhecem ele nos termos a fundos, né? Mas tudo começou com o tiozão Aristóteles, né? Muito tempo atrás, começou a trabalhar com silogismo de lógica, né? Tipo, sei lá, um bom exemplo é todo homem morre, Sócrates é um homem, então Sócrates morre também, né? Tipo, como é que você faz para derivar essa conclusão a partir do conhecimento de forma automatizada, né? Raciocínio lógico. Aristóteles foi um cara tão bom que, tipo, deixou um gap de muito grande até a parte medieval. Quando você começa um pouco a Descartes, começar a procurar um pouco do dualismo cartesiano e de automatizar o pensamento também. O terceiro carinha é o Boole, da lógica booleana, né, que também pesquisou muito nessa área de como é que você faz para você fazer com que máquinas pensem automaticamente ou mecanicamente, ou derivem conclusões mecanicamente. Um pouquinho mais próximo da gente, Bertrand Russell fez uma coisa muito parecida para matemática, né? Tipo, como é que você pega... Matemática era um negócio meio que fuzzy, né? Ele falou assim, vamos formalizar isso aqui em lógica.
E a partir daí muita gente achou que provar teorema ia ser um negócio que podia ser feito de forma automatizada, né? Parte disso se realizou, mas parte disso não. Mas é difícil não pensar que a matemática mudou completamente depois que você automatizou parte do raciocínio da produção de prova, né? Mais recentemente, infelizmente bem recente, 2016, morreu Chomsky, com uma parte muito grande de linguística que influenciou compiladores, a gramática, a análise de sintaxe que ele fez. E dentro do Google tem uma área que continua sendo de altíssimo interesse dentro do Google, né, por conta um pouco da busca. Né, tipo, é muito fácil fazer uma correlação muito rápida entre a busca e um assistente, um librarian, né? Tipo, a missão do Google sempre foi organizar o conhecimento e torná-lo útil e acessível. E conhecimento, né? Se você olhar para epistemologia, ou tipo, olhar para filosofia, cai muito em representação de conhecimento, né? Tipo, cai muito em raciocínio de máquina. E esse é um grupo que eu fui convidado para participar de um summit que teve do Google. Não faço ideia de como é que eu entrei nesse grupo, me chamaram para ir, eu fui. Mas, tipo, se vocês olharem para esse painel, tem uma série de pessoas que são de altíssimo calibre, né? Mas duas especificamente são pessoas que eu tenho colaborado durante os anos. O primeiro, Peter Norvig, o cara que escreveu o nosso livro de IA, que a gente usa durante a graduação, mas também depois. Trabalhou uma série de anos em processamento de linguagem natural, e eu ajudo ele a escrever parte do livro dele online, vou contar um pouquinho mais para frente. Outra pessoa também, que eu tenho uma admiração gigantesca no mundo, a Gurra, que escreveu parte do Psych, junto com um professor de Stanford, e bem nessa parte de representação de conhecimento e lógica simbólica, e que continua sendo um cara que eu trabalho junto como colaborador. Aí não sei de como, mas me botaram nesse grupo de pessoas aí estudando sobre esses mesmos assuntos. Em termos de contribuições, eu trabalhei por 3 anos no assistente do Google, especificamente em planning e raciocínio simbólico. Eu escrevi uma taxonomia para verbos, disponível numa taxonomia chamada schema.org. Eu trabalhei com o Peter Norvig no livro dele. Eu sou um dos mentores do livro dele para o port do livro dele online. Eu trabalho com linguagens naturais controladas e sistemas dedutivos para processamento de linguagem natural. De longe, tem sido uma jornada muito interessante. Tem sido um prazer trabalhar nessa área aqui. Me abriu a minha cabeça para muitas coisas boas. Bom, inteligência artificial e sistemas operacionais. Eu trabalho também no time do Chrome, né? Então, continuo trabalhando com sistemas operacionais. Vou te dizer mais ou menos as minhas contribuições de sistemas operacionais nos últimos anos. Também a oportunidade de trabalhar com pessoas excepcionais. Esse daqui é o Tim Berners-Lee, que é o cara que inventou a web, né? Esse foi o momento. Eu tirei uma foto porque é um momento muito serendípito, né? Mas foi um momento que o Tim estava falando sobre o meu trabalho e ele não sabia que eu estava na reunião. Foi muito engraçado que tipo, ele começou a falar sobre o meu trabalho, sobre taxonomia de verbos para web semântica. E alguém falou, caraca, Tim, você sabe que o Samuel que fez isso está aqui nessa reunião, né? Tipo, nesse momento eu falei, caraca, pronto. Eu tenho um momento bom de conhecer o Tim Berners-Lee. Foi assim que eu conheci ele. Outro cara também muito influente, o Harry Halpin, que é o cara que me adicionou para aquela outra reunião com outros cientistas de inteligência artificial. Em sistemas operacionais, na web, eu tenho meio que 2 contribuições diferentes, uma em compiladores e outra em sistemas operacionais. Vou dizer um pouco sobre minhas contribuições de compiladores. JavaScript é a linguagem da web, né? Tipo, eu estou dentro do Chrome, eu projeto coisas para a web. E JavaScript é a principal linguagem de programação, né? Tipo, em termos de números de programadores, é a maior linguagem de programação que existe. E muito cedo eu tentei tipo, ela é tão boa quanto ruim, né? Então, tipo, as pessoas falam que existem linguagens de programações
ruins e linguagens de programação não utilizáveis, né? Então, tipo, o fato dela ser ruim é quase que um elogio para ela, de o quão grande a distribuição dela, né? Bom, eu costumo dividir a história de JavaScript em duas eras muito diferentes. A era pré minhas contribuições e minha era pós minhas contribuições. Essa está muito bem definido na história de JavaScript. Assim, é que nem os pré-socráticos, os socráticos, né? Tipo, é muito claro essa partição na história de JavaScript das minhas contribuições. Então, quando a introdução de separadores numéricos, ela mudou o ambiente de JavaScript, que é, claro, um exagero, né? Mas te dá noção um pouco do tipo de contribuição que é pequena ou baixa, mas que tem uma durabilidade muito alta, né? Então, tipo, talvez sirva como exemplo para te dar uma noção das coisas que eu estou procurando, vamos dizer, mas esse é o tipo de contribuição que é pequeniníssimo, no sentido que é quase irrelevante, mas existe uma chance muito grande de quando os meus filhos aprenderem a programar, eles olharem para um slide que está introduzindo JavaScript e eles olharem para a tela e falar, caraca, isso aqui meu pai que fez. Existe uma chance muito grande da JavaScript continuar existindo depois que ele entrar na faculdade, né? Existe uma chance muito grande dessa feature ser uma coisa que eles vão aprender quando eles forem aprender JavaScript. Mas a feature ela é quase que risível, né? Mas ela é só a introdução sintática de um separador numérico que dá a habilidade de você saber fazer divisão de números de casa decimal, né? Tipo, por exemplo, se você lê o livro na era pré-Goto, ela é tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0, 0, você não sabe que número que é esse, enquanto que depois de Goto, você sabe que o número é 123.456, 123 milhões, 456 mil, né? Exclusivamente porque você tem essa readability numérica, né? Bom, piadas à parte, espero que tenha servido como exemplo do tipo de propriedade que eu estou procurando, que é de durabilidade, né? Mas piadas à parte, eu tenho algumas propostas um pouquinho mais relevantes, né? Algumas das propostas que eu tenho para melhorar JavaScript, elas estão um pouco em sistemas de tipos. Eu trabalhei com o Gilad, que é o cara que escreveu o sistema de tipos para JVM ou para Java, e para introduzir tipos para JavaScript. Então eu tenho umas 3 ou 4 propostas nessa direção. Tá online e aberto, vocês podem olhar e elas continuam sendo puxadas para frente. Pronto. Bom, então, sistemas operacionais, tem a parte de compiladores, tem uma parte também de API, né, de tipo POSIX, né, se você pensar no system calls entre o sistema operacional e as aplicações do sistema operacional, quando você faz o seu context switch de proteção dos rings de proteção, tudo que faz por system call. Na web é muito parecido, só que tem o system call da web que funciona diferente de system call, mas você transiciona de código de usuário para código de kernel. Né? Então, o browser é o kernel e as aplicações que rodam em cima são não trusted. Né? Eu estou expondo duas APIs, que também vai dividir a web na era pós e na pré-Goto. A primeira chama WebOTP, que é da habilidade das aplicações, das páginas ter acesso a SMS, né? Tipo, se você já passou pelo momento que você precisou verificar um número de telefone, você precisava copiar e colar o negócio no seu negócio, eu estou expondo uma API que dá acesso ao device driver de SMS para as aplicações. O WebOTP está para lançar daqui a pouco. Uma um pouquinho mais abusada, chama WebID, que é essa habilidade de você colocar a identity dentro do sistema operacional e fazer com que a identidade seja uma coisa parte do sistema operacional. Também um pouco relativamente recente, um pouco em desenvolvimento, mas tanto te dá noção do tipo de propriedade de contribuição que eu estou tendo, no sentido que elas são duráveis, né? Tipo, uma vez que você adiciona alguma coisa a JavaScript, chances são de que ela vai ficar pro resto da vida de JavaScript, né? Tipo, talvez não tão grande quanto o Pitágoras, né? Mas chances são de que eu vou morrer e JavaScript vai existir ainda, né? Então, tipo, pelo menos ela passa a minha própria existência. O mesmo para o WebOTP e o WebID, são coisas que, a minha premissa de que depois que eu morrer a web vai existir, e mesmo depois de eu morrer
minha contribuição vai continuar sendo durável, vai continuar ajudando as pessoas no futuro. Bom, é isso. 1 hora certinho. Cobri do comecinho da minha carreira da Unicamp, como é que foi meu estágio, como é que foi minha entrevista, para o ponto que eu vim para a Califórnia, dizendo um pouco como é que foi o comecinho da minha carreira, um pouco dos princípios que eu aprendi, e também o finalzinho, que é onde eu estou atualmente, 2013 até 2020, e mais ou menos como eu penso sobre as coisas que eu me envolvo, as coisas que eu não me envolvo, e como eu penso em formular minha carreira. É isso. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho um carinho muito, muito grande pela Unicamp. Sou fãzaço de carteirinha. Me sinto profundamente endividado com a Unicamp. De longe, recebi muito mais do que devolvi. Então, eu espero na medida do que eu puder retribuir tudo que me foi dado na Unicamp. E espero que vocês tenham gostado. Um abração para vocês, um abração especial para o meu orientador Rodolfo e meu orientador Guido, que foram profundamente influentes na minha carreira, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Abração para Bowser, para o Weiner, para o Orlando Lee, para o Flávio, para a Slane, para o pessoal da LCC. Eu morro de saudade de vocês. Vocês foi de longe uma das melhores fases na minha vida. E espero que esse vídeo possa ajudar ou inspirar ou responder a perguntas das pessoas que estão entrando nesse mercado. Abração. É isso aí.